Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o planeta Júpiter, o quinto a partir do Sol. Vou falar um pouco da sua história, desde a sua nomeação pelos romanos, em homenagem ao rei dos deuses, sobre Galileu Galilei, que foi o primeiro a observar o planeta através de um telescópio e acabou descobrindo também 4 das suas principais luas, sobre o seu anel, sobre as principais missões, principalmente a Juno, que é a que está vigente hoje no planeta. E é isso aí, espero que vocês gostem. Vamos começar. Júpiter foi formado há cerca de 4,5 bilhões de anos, quando a gravidade atraiu gás e poeira em turbilhão para criar esse gigante de gás. Ele é o quinto planeta a partir do Sol, sendo o maior planeta do sistema solar, e foi nomeado em homenagem ao rei dos antigos deuses romanos. Apresenta também os mesmos ingredientes de uma estrela, entretanto, ele não ficou grande o suficiente para se tornar uma. Além de apresentar a composição semelhante à do Sol, especialmente no quesito hidrogênio e hélio. A maior parte dele é feito de hidrogênio e hélio. Nessa foto podemos ver o planeta Júpiter com a grande mancha evidenciada nessa parte aqui. E suas diversas tempestades ovais por todo o planeta, que são essas menorzinhas. Nesse desenho esquemático, nós podemos ver a localização de Júpiter. Ele é o primeiro planeta depois do cinturão de asteroides, que é essa parte aqui. E podemos ver também mais ou menos a relação de tamanho entre os planetas. Esse desenho não está em escala, mas dá para a gente ter pelo menos um pouco de noção de como são mais ou menos. Galileu Galilei foi a primeira pessoa que observou Júpiter pelo telescópio e também foi o responsável por encontrar 4 das suas principais luas, 4 dos seus satélites naturais, em 1610, que hoje são conhecidos como Europa, Ganímedes, Calisto e Io. Neste GIF aqui, podemos ver Júpiter e 4 de suas luas em evidência de forma acelerada, ou seja, isso aqui foi gravado em tempo real é um pouco mais lento, e depois eles aceleraram essa imagem para criar esse GIF. Galileu Galilei deixou as suas observações de quando ele viu o Júpiter pela primeira vez no telescópio em um livro chamado O Mensageiro Sideral, no qual ele deixou o seguinte relato: essas são as observações dos 4 planetas medícios recentemente por mim descobertos, mediante as quais, por mais que seus períodos ainda não se possam conhecer numericamente, é possível ao menos evidenciar observações dignas de consideração. É um livro que eu aconselho, você consegue encontrá-lo na internet com uma certa facilidade, e você observa a emoção que ele sentiu de ver aquilo tudo pela primeira vez. Não só Júpiter, quanto ele viu as crateras da Lua, Saturno e o seu anel, embora ele não soubesse que era um anel, né? É um livro pequeno, mas muito interessante. Eu aconselho vocês a darem uma olhada. Nessa imagem aqui de baixo, eu coloquei porque o pessoal sempre tem curiosidade de ver como que é mais ou menos a imagem do telescópio. No meu telescópio Orion é um Orion de 127 mm de abertura, e o que nós vemos no ocular é mais ou menos isso aqui. Às vezes dá para ver um pouco das tempestades, essas manchas mais escuras, mas é mais ou menos isso daqui. E eu já cheguei a ver 5 luas. A gente sabe que é luas por esses pontos aqui, esses pontinhos mais próximos do planeta. Eu já cheguei a ver 5 luas e o mínimo que eu já vi foi 3. Geralmente dá para ver pelo menos uma quando você observa pelo telescópio. Bom, aqui eu deixei um pouco dos dados de Júpiter. Ele está a essa distância aqui do Sol. Isso é um pouquinho mais de 5 unidades astronômicas. Uma unidade astronômica é a distância do Sol até a Terra, e ele está a cerca de 5 vezes essa distância, um pouquinho mais de 5. O dia em Júpiter tem 10 horas terrestres, ou seja, ele gasta 10 horas para dar uma volta em torno do próprio eixo. O seu ano tem aproximadamente 12 anos terrestres, ou seja, um ano em Júpiter corresponde a mais ou menos 12 anos terrestres. A gravidade na sua superfície é cerca de 2,5 vezes a da Terra, tem uma temperatura média de menos 108 graus Celsius. Nas nuvens, na parte mais inferior, é bem frio, e quanto mais você aproxima do núcleo, mais quente fica.
e ele tem mais de 75 luas. Por que eu falo mais de 75 luas? Porque eles estão sempre descobrindo novas luas e elas ficam por um período lá para que eles analisem se é ou não lua. Então, até o dia que eu olhei para fazer esses slides, ele estava com essa contagem de luas. Esse GIF é muito interessante, porque podemos ver o planeta Júpiter em 360 graus. Essas listras em marrom, bege e branco, e esses redemoinhos, aqui tem um, aqui tem outro, aqui tem mais um, são vários, são diversos. São constituídos de nuvens frias e ventos de amônia e água, que estão flutuando em uma atmosfera feita de hidrogênio e hélio. Esse é um planeta gasoso, são 4, né? Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Ou seja, não seria possível andar na superfície de Júpiter, uma vez que ele é composto principalmente de gases e líquidos. Além disso, se você estivesse em uma espaçonave, não voaria ileso próximo ao planeta. Devido à alta pressão e temperatura das profundezas de Júpiter, elas iriam esmagar, derreter e vaporizar qualquer nave que tentasse desvendar os seus mistérios. Fazer um passeio próximo de Júpiter pode não ser uma boa ideia. Acredita-se que essas cores que chamam a atenção, nessas faixas grossas aqui, por exemplo, são feitas de enxofre e fósforo que advêm do interior de Júpiter. Devido à alta rotação do planeta, criam-se correntes de jato, como podemos ver, que separam suas nuvens em cinturões escuros e zonas brilhantes ao longo dos trechos, que são essas faixas mais proeminentes e características de Júpiter, né? Um dos aspectos que mais chama atenção em Júpiter é essa formação aqui evidenciada. Ela é conhecida como a Grande Mancha Vermelha e é uma tempestade anticiclônica com mais de 300 anos de idade. Essa mancha está repleta de nuvens densas, como podemos ver aqui, e devido a isso, essas nuvens dificultam que os cientistas possam aprender um pouco mais sobre a química interna do planeta, uma vez que a energia eletromagnética não consegue escapar dessa região. Outro ponto que chama atenção nessa imagem é essa parte aqui, que é conhecido como oval branco, que também é uma tempestade, porém de menor proporção. Nesse GIF, podemos ver um evento interessante que acontece nessa grande mancha vermelha. Aqui. As demais tempestades costumam contornar e não se unem a ela. Aqui podemos ver uma chegando. O GIF não chega a mostrar, mas ela contorna. E outra coisa que esse GIF mostra é a rotação dela, que é completamente ao contrário das outras partes do planeta. Ela é anti-horário, ela gira em anti-horário, e o restante das nuvens do planeta gira no sentido horário. Não se sabe exatamente o porquê disso, né? Como é difícil de estudar o planeta, a parte interna dele, fica aí essa questão. Nesse desenho esquemático, podemos ver mais ou menos como seria a equivalência do planeta Terra em relação à grande mancha de Júpiter, a grande mancha vermelha. Não é à toa que essa mancha é considerada a maior tempestade do sistema solar. É um tamanho assim, astronômico, né? É muito grande se comparado ao nosso planeta. Aqui podemos ver algumas ovais brancas em evidência, que tem uma, que tem outra, que tem mais uma, que tem mais outra. Além de toda a atmosfera turbulenta de Júpiter, né, é importante que pensemos nisso como algo dinâmico. Isso aqui tudo está se movendo, não fica estático, paradinho dessa forma como está nessa imagem, mas no estilo do GIF anterior. Essa região demonstrada nessa figura é o Polo Sul de Júpiter. Essa região tem várias tonalidades de azul, né? São formações de nuvens em turbilhão. Geralmente, as nuvens mais escuras, como essas aqui e aqui, são constituídas de material mais profundo de Júpiter. E essa parte mais clara, como aqui, e essa parte mais clara e mais brilhante, né, é a região mais alta, mais superficial de Júpiter. Acredita-se que as nuvens mais altas são constituídas de amônia ou água,
ou de amônia com outros elementos químicos que levam a essa coloração maravilhosa, né? É um espetáculo. Agora aqui, um pouco mais de perto daquela imagem mostrada anteriormente, mostrando essas nuvens em turbilhão. Muito interessante, é muito bonito de se observar. Parece tinta, né, jogada dentro da água. É a imagem que eu tenho disso. Qual a imagem de vocês? O que vocês acham que essas nuvens de Júpiter se parecem? Essa daqui é uma foto da região próxima ao Equador de Júpiter. Aqui podemos ver um oval. Mostra como é bonito esse planeta, né? Como que ele é todo colorido, todo interessante. Essa foto aqui, ela foi tirada em infravermelho e podemos ver bem evidenciada aquelas formações, né? Aquelas nuvens em turbilhão. Algumas ovais aqui evidenciadas, demonstrando assim o relevo dessa parte mais superior do planeta. Aqui dá para ver bem direitinho, né? Como é que essas nuvens são formadas, as partes mais altas, outras mais baixas. É bem interessante para você ter mais ou menos uma noção de como que o planeta funciona. Bom, Júpiter apresenta um campo magnético de cerca de 16 a 54 vezes maior e mais poderoso do que o do planeta Terra. Esse campo gira com o planeta e varre partículas que possuem carga elétrica. Próximo ao planeta, o campo magnético retém as partículas carregadas e as acelera em uma taxa de energia muito alta, criando uma intensa radiação que pode danificar naves espaciais e as luas mais próximas. Além disso, esse campo magnético de Júpiter é responsável por formar uma das formações que eu acho mais incríveis que acontece na Terra, mas em Júpiter tudo se torna ainda mais bonito, que são essas auroras, essas luzes coloridas, não só em azul, mas você pode ver em rosa, um pouco esverdeado. O que acontece para isso se formar? O Sol envia, por meio das tempestades solares, partículas que chegam até o planeta e são repelidas pelo campo magnético. Aí, parte dessas partículas entram pelos polos e perdem energia em forma de luz, sendo conhecida como aurora. Se essas auroras acontecem no norte, são chamadas de aurora boreal, e se for no sul, são aurora austral. Júpiter tem auroras, a Terra, Saturno e eu não tenho certeza, mas eu acho que Marte também tem. É um fenômeno muito interessante de se observar e pensar que essa aurora boreal, ela é tão grande que é bem maior que o planeta Terra, né? São tamanhos astronômicos. Nessa foto podemos ver algo que muitas pessoas às vezes nem sabem que existe, que é o anel de Júpiter. Ele foi descoberto em 1979 a partir de imagens enviadas pela sonda Voyager 1 da NASA e são difíceis de serem vistos por serem feitos de pequenas partículas escuras que giram em torno do planeta e que só destacam quando são iluminadas pelo Sol. Nessa foto aqui só foi possível ver porque estava acontecendo um eclipse. Então, esse anel mais tênue, ele é formado de pequenas partículas e ele é bem mais fininho do que o planeta Saturno, por isso que é mais difícil de ser visto, além de ser feito de partículas escuras que tornam esse anel ainda mais difícil de ser observado. Agora vamos falar um pouquinho sobre as 4 luas de Júpiter. A lua Ganímedes, essa daqui, Calisto, Europa e a lua Io. São conhecidas como luas galileanas por terem sido descobertas por Galileu Galilei. Bom, essa é a lua Europa, ela é um pouco menor que a nossa lua aqui da Terra. Ela apresenta uma superfície de água e gelo, atravessando por longas fraturas lineares, como podemos ver aqui. Fraturas, rachaduras, sulcos, como podemos ver nessa imagem que isso tudo é bem evidenciado. Esse satélite possui uma camada de gelo na sua superfície que eles acreditam que ela possui cerca de entre 15 a 25 quilômetros de espessura. E acredita-se que isso é uma das coisas mais interessantes, né? Que por baixo dessa camada de gelo pode existir um oceano de água salgado, estimando entre 60 a 150 quilômetros de profundidade.
Assim como a Terra, acredita-se que a Europa apresenta um manto rochoso, um núcleo de ferro e uma atmosfera fina em oxigênio. Entretanto, né, não é o suficiente para que nós, humanos, possamos respirar. Embora tenha essas evidências de que exista um oceano interno, a sua presença só poderá ser confirmada em uma missão futura. Se esse oceano realmente existir, ele pode apresentar cerca do dobro da água que os oceanos, de todos os oceanos da Terra combinados, ou seja, é algo bem considerável. Nessa foto podemos ver um desenho esquemático a respeito desse oceano, né, dessa parte mais interior da Lua Europa. Essas aberturas são conhecidas como geysers. Aqui podemos ver alguns exemplos. E eles estão basicamente jogando vapor de água para o espaço, assim como a Lua Encelados de Saturno. Então, o que é importante pensarmos sobre essa Lua? Para que exista vida, como conhecemos hoje, é necessário que existam 3 ingredientes principais: água líquida, elementos químicos apropriados e fonte de energia. Europa pode ter água abundante, como foi observado, e os elementos químicos certos, mas ainda é difícil confirmar uma fonte de energia nessa Lua. Aí, né, vai ser alguma missão. Eu já li algo a respeito, que eles estavam planejando mandar uma sonda para ver, né, se esse oceano realmente existe ou como é que funciona, mas ainda só especulação, não tem nada confirmado. Essa é uma foto mais próxima da superfície da Lua. Nessa imagem é chamado de bandas, né? Esses sulcos que podem se formar quando uma rachadura na superfície se abre e fecha rapidamente. As áreas que aparecem em um pouco de azul, né? Um pouco de branco, não sei que tom exatamente é esse daqui, são feitos de gelo de água relativamente puro. E as áreas avermelhadas, como essa daqui, aqui assim, tem mais materiais que não são gelo, como por exemplo os sais, por isso que torna essas partes um pouco mais avermelhadas. Agora vamos falar um pouquinho sobre a Lua Io, que é, na minha opinião, uma das luas mais interessantes do Sistema Solar, uma vez que ela é completamente formada de lava. Pois é. Io é um satélite natural de Júpiter, um pouco maior que a Lua da Terra. É uma lua rochosa e com um lugar no Sistema Solar com mais vulcões ativos já descoberto. Algumas dessas fontes de lava, algum desses vulcões, apresentam erupções de dezenas de quilômetros de altura. Por que isso acontece? Essa atividade vulcânica existe devido à interação da gravidade de Júpiter com outras luas vizinhas em relação a Io. Nessa imagem podemos ver aqui, nesse ponto, ela foi tirada exatamente no momento em que um dos vulcões estava em erupção. Aí aqui dá até para poder ver como que ele joga esse material bem para longe da Lua. Podemos ver aqui, ele estava no exato momento de erupção. Calisto é a segunda maior lua de Júpiter e a terceira maior do Sistema Solar. Sua superfície é fortemente marcada por crateras, como podemos ver aqui esses pontos, mais do que qualquer outro objeto observado no Sistema Solar. Essa lua apresenta 2 regiões que se destacam, né, como podemos ver, sendo as mais brilhantes, como por exemplo essa daqui, sendo constituídas de gelo, e as mais escuras seria algo como a parte em que o gelo escorreu. Aí fica com essa tonalidade mais escura. As pesquisas indicam que a atmosfera dessa lua apresenta uma fina camada de dióxido de carbono, hidrogênio e oxigênio. Acredita-se que essa lua também apresenta um oceano salgado sobre a sua superfície gelada. Ou seja, assim como a Lua Europa, assim como a Lua Encelados de Saturno, é um mistério, mas acredita-se que exista um oceano interno. Uma outra lua também muito conhecida de Júpiter é a Lua Ganímedes, que é a maior lua do Sistema Solar e a única lua que apresenta um campo magnético próprio. Esse campo magnético causa auroras, no estilo daquela que a gente viu de Júpiter ou daqui da Terra, que circulam o polo norte e o sul do satélite. A superfície dessa
A superfície dessa lua apresenta regiões brilhantes, como sulcos que cortam os terrenos mais antigos e escuros, como podemos ver aqui. Além disso, cientistas acreditam que pode existir um oceano subterrâneo nessa lua, assim como a lua Calisto e as demais. Além dessas 4 luas mais conhecidas de Júpiter, né, ele conta com outras diversas luas de pequeno porte, com poucos quilômetros e formas diferentes do esférico tradicional, como por exemplo essas pequenas luas aqui. Essa daqui tem um formato tipo a lua de Marte, né? A lua Phobos parece um pouco. Aqui tem uma grande cratera. Agora vamos falar um pouquinho sobre uma das responsáveis por boa parte das fotos que eu utilizei nessa palestra, que é a sonda Juno, que foi lançada para Júpiter no dia 5 de agosto de 2011 e chegou no planeta em julho de 2016. Eu, inclusive, acompanhei, passou ao vivo no site da NASA, eu acompanhei a chegada da sonda Juno em Júpiter. E seu principal objetivo é de entender a origem e evolução de Júpiter. Aqui podemos ver um pouco da trajetória que Juno percorreu antes de chegar em Júpiter. A espaçonave utilizou do método de estilingue gravitacional para ser lançada para Júpiter. Aqui foi o exato momento que ela chegou em Júpiter. Vamos ver aqui de novo. Mostra aqui o lançamento da nave, e aí ela deu uma volta e foi lançada, aqui podemos ver, impulsionada pela gravidade da Terra até chegar no planeta Júpiter. Então, quais são os objetivos principais da sonda Juno? Determinar o tanto de água que está na atmosfera de Júpiter, medir a composição e temperatura dos movimentos das nuvens e outras propriedades, mapear o campo magnético e gravitacional de Júpiter e explorar a magnetosfera de Júpiter. Esses aqui são os objetivos principais, mas dentre esses tem outros diversos. Então, pessoal, esse vídeo foi só uma introdução sobre o assunto. Se vocês tiverem interesse de aprofundar mais, existem vários artigos acadêmicos, até mesmo o próprio site da NASA tem, falando um pouco mais adentro do assunto. Tem o meu livro também, que eu vou deixar aqui na descrição. E é isso aí, pessoal. Bom, pessoal, essa blusa que eu tô usando é da loja Nave, Pense Nave. Ela é uma das parceiras do canal. Eu vou deixar o Instagram deles na descrição desse vídeo para que vocês possam conhecer um pouco do trabalho maravilhoso deles. É isso aí, espero que vocês tenham gostado.